Você não chegou até aqui por acaso. Se esta mensagem apareceu para você hoje, é porque Deus conhece a dor que você está carregando em silêncio. Deus mandou te dizer isso hoje. A sua luta está acabando. Talvez você esteja cansado de ser forte o tempo todo, cansado de esconder a dor atrás de um sorriso, cansado de dizer para todo mundo que está tudo bem, quando na verdade o seu coração está em pedaços. Quantas vezes você entrou no banheiro para chorar escondido? Quantas vezes você deitou a cabeça no travesseiro e perguntou: meu Deus, até quando eu vou suportar tudo isso? Quantas vezes você olhou para a sua vida e sentiu que tudo estava dando errado ao mesmo tempo? Talvez exista uma luta dentro da sua casa. Talvez exista uma dor dentro da sua família. Talvez exista uma preocupação com dinheiro. Talvez exista uma enfermidade. Talvez exista uma tristeza tão profunda que ninguém consegue enxergar. E o pior de tudo é quando parece que ninguém entende o que você está vivendo. As pessoas podem até olhar para você por fora, mas só Deus conhece o que está acontecendo aí dentro. Só Deus conhece as lágrimas que você derramou em silêncio. Só Deus sabe quantas vezes você pensou em desistir. Só Deus sabe quantas vezes você se sentiu sem forças. Mas existe algo muito forte acontecendo hoje, porque Deus está entrando nessa situação. Deus está entrando nessa dor. Deus está entrando nessa batalha. E Ele mandou te dizer que a sua luta não vai durar para sempre. Existe um limite para a dor. Existe um limite para o sofrimento. Existe um limite para a humilhação. Existe um limite para esse deserto. A Bíblia diz em Salmos 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Olha que promessa poderosa. Deus não está longe de você. Deus não te abandonou. Deus não se esqueceu do seu nome. Ele está perto, Ele está vendo, Ele está ouvindo. E mesmo que você não consiga perceber agora, existe uma resposta sendo preparada. Existe uma porta sendo aberta. Existe um milagre sendo gerado. Talvez você tenha pensado que era o fim. Talvez você tenha pensado que não conseguiria suportar. Talvez você tenha pensado que nunca mais voltaria a sorrir. Mas Deus mandou te dizer que a sua história não termina na dor. A sua história não termina
Porque Deus ainda vai fazer você viver algo tão grande que você vai olhar para trás e perceber que valeu a pena não desistir. Não saia desta oração agora, porque o que Deus vai falar com você nos próximos minutos vai renovar a sua esperança, fortalecer a sua fé e trazer paz para a sua alma. Hoje não é apenas mais um dia. Hoje é o dia em que Deus está começando a virar a página da sua história. Existem dores que ninguém vê. Existem feridas escondidas. Existem batalhas silenciosas acontecendo dentro de você. Às vezes você sorri para as pessoas. Às vezes você tenta parecer forte. Às vezes você até diz que está tudo bem. Mas quando chega a noite, quando você fica sozinho, a dor aparece. A tristeza aperta, o medo aumenta, a ansiedade toma conta. Você começa a pensar demais, você começa a imaginar o pior. Você começa a se perguntar se algum dia as coisas vão melhorar. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez exista uma preocupação que não sai da sua mente. Talvez exista uma conta que você não sabe como pagar. Talvez exista uma enfermidade, talvez exista uma decepção, talvez exista alguém que te machucou profundamente. Talvez exista uma saudade que dói, talvez exista uma solidão que ninguém conhece. E o mais difícil é quando parece que Deus está em silêncio. Quando você ora e não vê resposta. Quando você chora e parece que nada muda. Quando você pede ajuda e parece que o céu está fechado. Mas Deus mandou te dizer hoje que o silêncio dele não significa abandono. Muitas vezes, enquanto você acha que Deus está parado, Ele já está trabalhando em tudo. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Perceba isso. Deus não prometeu que você nunca passaria por lutas, mas prometeu que estaria com você dentro delas. Prometeu te sustentar, prometeu te fortalecer, prometeu segurar a sua mão. Talvez hoje você se sinta fraco. Talvez hoje você se sinta sem direção. Talvez hoje você ache que não vai conseguir
existe uma promessa sobre a sua vida. Existe um propósito. Existe algo grande preparado para você. E é exatamente por isso que o inimigo tentou tanto roubar a sua paz. Mas Deus é maior do que tudo isso. E no próximo momento desta oração, você vai entender por que a sua luta está tão intensa. Existe uma batalha acontecendo ao seu redor. E talvez você já tenha percebido isso. Porque parece que quando uma área da sua vida melhora, outra piora. Parece que quando você começa a se levantar, alguma coisa tenta te derrubar de novo. Parece que existe uma força tentando roubar a sua paz, a sua alegria e a sua esperança. Mas hoje Deus quer abrir os seus olhos. Existe uma batalha espiritual acontecendo. O inimigo sabe do propósito que Deus colocou dentro de você. O inimigo sabe da promessa que está sobre a sua vida. O inimigo sabe que existe algo grande chegando. E é por isso que ele tenta colocar medo, ansiedade, tristeza e pensamentos negativos na sua mente. Mas Deus mandou te dizer hoje: nenhuma arma preparada contra você vai prosperar. Toda palavra de derrota está sendo cancelada. Toda seta do inimigo está sendo quebrada. Toda armadilha escondida está sendo destruída. A Bíblia conta a história de Jó. Jó perdeu quase tudo. Perdeu bens, perdeu saúde, perdeu pessoas, perdeu a paz. Mas Jó não perdeu Deus. E porque ele não perdeu Deus, ele também não perdeu o final da história. Depois de tanta dor, depois de tanto sofrimento, depois de tantas lágrimas, Deus restaurou tudo. E não restaurou pela metade. Deus deu em dobro. Talvez você esteja vivendo um tempo parecido. Um tempo em que parece que tudo está dando errado. Um tempo em que você não consegue enxergar saída. Um tempo em que você sente que ninguém te entende. Mas Deus mandou te dizer: assim como fez com Jó, Ele também vai fazer com você. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho vai abrir caminhos para a sua vida. O mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó vai derrubar os obstáculos que estão na sua frente. Oh, o mesmo Deus que tirou Lázaro do túmulo vai ressuscitar sonhos que você pensou que tinham morrido. Não aceite a derrota, não aceite a voz do medo. Não aceite a mentira de que acabou.
porque ainda não acabou. Enquanto existe Deus no controle, sempre existe esperança, sempre existe saída, sempre existe milagre, sempre existe recomeço. E talvez aquilo que mais te fez chorar será justamente a área onde Deus mais vai te honrar. Talvez aquilo que mais te machucou será exatamente o testemunho que Deus vai usar para tocar outras vidas. Você não está sendo destruído, você está sendo preparado. Você não está sendo abandonado, você está sendo fortalecido. E agora chegou o momento de entregar completamente essa luta nas mãos de Deus. Feche os seus olhos por um instante e receba esta oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida desta pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Tu conheces cada lágrima, Tu conheces cada medo, Tu conheces cada dor escondida. Tu sabes das noites sem dormir. Tu sabes dos pensamentos que tiram a paz. Tu sabes das vezes em que essa pessoa pensou em desistir. Mas hoje, Pai, entra com providência, entra com resposta, entra com cura, entra com livramento, entra com milagre. Visita essa casa agora, visita essa família, visita essa mente cansada, visita esse coração ferido. Quebra toda a tristeza, quebra toda a ansiedade, quebra todo o medo, quebra toda a opressão. De derrota, quebra toda a armadilha preparada pelo inimigo. Em nome de Jesus, eu declaro que essa luta está chegando ao fim. Cura sobre enfermidades. Eu declaro restauração nos relacionamentos. Eu declaro provisão financeira.
está cansado, eu declaro esperança para quem pensou em desistir. Pai, surpreende essa pessoa. Faz ela viver algo tão grande que ela vai entender que foi a tua mão que fez. Mostra que tu continuas no controle. Mostra que tu continuas cuidando de cada detalhe. Mostra que tu continuas ouvindo cada oração. E que a partir de hoje, essa pessoa nunca mais se sinta sozinha. Porque tu estás com ela. Tu estás segurando a mão dela. Tu estás abrindo um novo caminho. Tu estás preparando uma nova história. Tu estás levantando alguém que estava caído. Tu estás curando alguém que estava ferido. Tu estás renovando alguém que estava sem forças. E eu declaro que os próximos dias serão dias de testemunho, dias de vitória, dias de resposta, dias de honra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você chegou até aqui, foi porque Deus queria falar com você. Nada acontece por acaso. Você não ouviu esta mensagem por coincidência. Você ouviu porque Deus conhece a sua dor. Deus conhece a sua luta. Deus conhece o peso que você está carregando. E hoje Ele te lembrou que você não está sozinho. Talvez fazia muito tempo que você não sentia esperança. Talvez fazia muito tempo que você não sentia paz. Talvez fazia muito tempo que você achava que ninguém se importava com você. Mas Deus se importa. Deus vê. Deus cuida. Deus protege. Deus sustenta. E mesmo que a luta ainda exista hoje, ela não vai durar para sempre. Porque existe uma promessa sendo preparada. Existe uma vitória chegando. Existe uma nova fase começando. Lembre-se disso todos os dias. A luta pode ser grande, mas Deus é maior. A tempestade pode ser forte, mas Deus continua no controle. As lágrimas podem durar uma noite, mas a alegria vai chegar. E quando tudo isso
Você vai perceber que nenhuma lágrima foi em vão. Você vai perceber que nenhuma oração foi perdida. Você vai perceber que até nos dias mais escuros Deus estava segurando a sua mão. E talvez a luta que quase te destruiu será exatamente a luta que vai construir o testemunho mais forte da sua vida. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: Deus está acabando com a minha luta. Escreva isso como um ato de fé. Escreva isso acreditando que dias melhores estão chegando. E se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua vida, renovam a sua esperança e aproximam você de Deus. Continue assistindo os próximos vídeos, porque Deus ainda tem muito para falar ao seu coração. E a sua melhor fase ainda vai começar. Se você chegou até aqui,